Meus irmãos, mais uma vez eu vos convido a abrir vossas Bíblias, ainda no livro de Mateus. Quero vos convidar mais uma vez a lermos o texto qual foi lido na leitura oficial. Nós vamos falar nesta noite sobre a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nesta noite eu quero falar sobre a vontade de Deus, porque muitas vezes nós queremos viver a nossa vontade. E a vontade de Deus, ela deve prevalecer em nossas vidas. Eu escolhi apenas um versículo, o versículo 10 de Mateus 6, que diz desta forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Meus amados, este texto aqui de Mateus capítulo 6, Jesus estava aqui ensinando o povo a orar. E quando Jesus ensinava o povo a orar, ele ensinou aqui, ele nos deu um modelo de oração, cujo ficou muito conhecida esta oração como o Pai Nosso, ou a oração do Pai Nosso, o qual Jesus aqui estava nos dando um modelo de oração. E neste modelo de oração que ele estava dando, Jesus aqui estava nos ensinando a entender e compreender que a vontade de Deus é a que deve permanecer. A vontade de Deus é a que deve ser feita. Certa vez, Jesus estava orando, Jesus angustiado, porque estava chegando a hora de ser crucificado. Jesus estava orando e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, que este cálice passe de mim sem que eu beba. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Contudo, seja feita a tua vontade. Então Jesus pedia, mas ele entendia que a vontade do Pai é a que devia prevalecer. É verdade, aleluia. A vontade do Pai é a que devia permanecer. Sabe por quê? Porque Jesus sabe e sabia que a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, o objetivo de trazer esta mensagem nesta noite é para que nós venhamos aprender a entender, compreender e aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu costumo explicar, irmãos, que existe a vontade de Deus e existe também a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade de Deus? É aquilo que Ele quer para nós. Eu vou interagir aqui com os irmãos. Irmã Maria, o que a senhora sonha para os seus filhos? O que eu sonho para meus filhos é que eles se dão bem, né, na vida. Tenham um bom esposo, uma boa família. O que eu sonho para meus filhos é isso. Tudo de bom. Então, irmãos, a vontade de Deus é semelhante à vontade de um pai para um filho ou de uma mãe.
para uma filha. Certa vez Jesus estava falando: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos? Meu Deus. Quanto mais vosso Pai que está nos céus. Glória Não dará a Deus. bem aos que lhe pedirem? Disse Jesus. Então, irmãos, a vontade de Deus é tudo de bom para nós. Só que como eu ia explicando, existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Existe texto bíblico, evangelista, para comprovar isso que o Senhor está falando? Existe. Veja bem. Certa feita, se eu não me engano, está no livro de Lucas, no capítulo 15. Deixa eu ver se é Lucas 15 ou se é Lucas 11. É Lucas 15, versos 11. A partir do versículo 11, nós vamos encontrar Jesus aqui contando uma parábola. E nesta parábola, Jesus conta a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que este filho chegou para seu pai. Ele era o mais novo, tinha 2 filhos. E disse, Jesus falou, né? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E a Bíblia diz que o pai repartiu por eles a fazenda e entregou ali tudo na mão dele. E ele foi embora para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha, começou a passar fome, mandaram ele para apacentar porcos. E chegou o momento que ele se arrependeu e disse: quantos dos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele se levantou e assim foi, chegou e repetiu essas mesmas palavras para o seu pai. Então, eu ia falando da vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus é aquilo que Ele quer para nós. Ele quer tudo de bom. A vontade daquele pai era que o filho permanecesse lá, trabalhando na fazenda, e assim ganhando experiência, para que quando aquele pai falecesse, aquele filho tivesse a experiência para administrar aquilo que era seu, por herança. Só que aquele filho chegou para o pai e disse: pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da fazenda. Aquele pai queria aquilo para o filho? Não, por quê? Porque ele sabia que aquele filho não tinha experiência nenhuma para administrar aquilo que ele estava pedindo. Mas mesmo assim o pai permitiu, porque o filho queria. Então esta é a vontade permissiva. Não é aquilo que Deus sonha para você, mas Ele permite porque você insistiu. Então a vontade permissiva de Deus é quando a nossa prevalece. A nossa vontade prevalece. Aí Deus disse: já que você quer tanto, então vou permitir para você quebrar a cara, aprender a lição e voltar atrás. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi, saiu, gastou tudo que tinha. O pai sabia com certeza e convicção que aquilo ia acontecer. Tanto é que todos os dias o seu pai ficava esperando. Até que um dia que a Bíblia diz que ele viu de longe, o seu filho vindo de longe, e o conheceu, e a Bíblia diz que ele correu e o abraçou. Aleluia. E o beijou, colocou um anel no dedo, sandálias nos pés, vestiu-lhe a melhor roupa e restituiu aquele filho o que era dele. Aleluia.
Mas antes ele permitiu que aquele filho passasse por aquilo para que viesse aprender a lição. Aí tem gente que quebra a cara, aí joga a culpa em Deus, sabe? Toma atitudes precipitadas e joga a culpa em Deus. Ainda diz assim, ó: nenhuma folha cai do céu se não for da vontade de Deus. Ainda diz que é a Bíblia que diz, sendo que a Bíblia não diz. A palavra do Senhor diz que nenhuma folha cai do céu se não for a vontade de Deus. Eu estou passando por isso porque é a vontade dele, é a vontade permissiva dele. Ele está permitindo você passar por isso porque você cometeu lá no passado um erro, qual agora está refletindo no seu presente, e se brincar irá refletir para sempre no seu futuro. Jovens, adolescentes, guardem isto que eu vou dizer. Já falei por várias vezes e não me canso de falar. O erro que você cometeu hoje irá refletir no seu futuro. O erro que você cometeu no passado irá refletir no seu futuro. Então guarde isso, para depois não dizer: é porque Deus está permitindo eu passar por isso, porque crente tem que passar por luta mesmo. É verdade, Deus está permitindo, mas o erro foi seu. Isso são consequências dos nossos erros. Aleluia, Deus. Então a vontade de Deus, irmãos, para nós é aquilo que Ele quer de bom para nós. Deus não quer ver o seu povo sofrendo, irmãos. Verdade, meu Deus. Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Deus, de maneira nenhuma. Aí muitas vezes estamos sofrendo e achamos que é porque é Deus que é a vontade dele, não sei o que, e coisa e tal. Mas é escolha nossa, né, irmão? Escolha nossa, erro nosso, consequência dos nossos atos. Amém? Amém. Abramos em Romanos, capítulo 12. Romanos no capítulo 12. O versículo é o 2, que diz desta maneira: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 12:2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Olha aí, irmãos, olha isto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, a Bíblia está dizendo para nós não se conformar, ou seja, não andar conforme o mundo. O mundo faz isso, então não vou fazer. O mundo veste isso, então eu sou crente, eu não posso imitar o mundo. Eu tenho que andar nos padrões de um servo de Deus. Aí disse: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. A Bíblia não está dizendo aqui para você transformar os outros, não. A Bíblia está dizendo: transformai-vos e não transformai-os. Transformai-vos, está falando de nós mesmos. Vocês têm que ser transformados. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Pela renovação do entendimento de vocês. O que isso quer dizer? Quando eu era do mundo, eu entendia as coisas de uma maneira. Eu via a igreja de uma maneira. Quando eu era do mundo, eu via os crentes de uma maneira. Esses crentes são tudo doido, né? Ser crente é coisa de doido. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode fazer aquilo. Agora que nós somos servos de Deus, nós passamos a entender de outra maneira. Não é assim? Então, isso significa que está havendo uma renovação no nosso entendimento. Aí disse:
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos poder experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas quando houver uma transformação. Aleluia, Deus. Quando nós começamos a dar lugar para Deus. Quando nós começamos a entender os caminhos do Senhor. Quando nós começamos a nos libertar das vontades da carne, deixar de fazer o que o mundo faz, aí nós vamos poder experimentar em nossas vidas qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, irmãos, 3 qualidades aqui Paulo deu, inspirado pelo Espírito Santo, para a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Aleluia, Deus. Então aprendamos a aceitar a vontade de Deus e também a entender. Né? Muitas vezes a gente passa por certas lutas, né? Às vezes Deus permite a gente perder alguém da família e a gente fica ali se perguntando por quê e esquecemos de perguntar o para quê, né? Muitas vezes quando a gente enfrenta certas batalhas, a gente só pergunta o porquê. Senhor, o porquê que eu estou passando por isso? Esquece de perguntar o para quê. Porque foi que o filho pródigo estava passando fome? Se ele tivesse se perguntado por que eu estou passando por isso, automaticamente a consciência dele teria condenado ele e ele teria refletido e teria dito: eu estou passando por isso porque não soube administrar aquilo que era meu. Né? O porquê. Agora, o para quê? O para quê dele estar passando por aquilo? Para que ele se arrependesse e voltasse à casa do Pai. Aleluia, Deus. É? Então, muitas vezes, Deus permite nós passarmos por certas lutas, por certas dificuldades. Mas lembre-se que tudo tem um para quê. Nunca pergunte por quê, mas pergunte o para quê. Tudo tem um para quê, ou seja, tudo tem um objetivo em nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia, Deus. Então, irmãos, vigiemos para não atribuir a Deus as consequências dos nossos atos. É verdade. Certa feita, o profeta Isaías chegou ao rei Ezequias e disse: dá um arrumado na tua casa, organiza aí, porque tu vai morrer. Esta enfermidade é para a morte. E Isaías era profeta de Deus mesmo. Falou, acontecia. Só que teve um porém. Ezequias sempre serviu a Deus com sinceridade. E o rei Ezequias se virou para a parede e orou ao Senhor: quantas vezes fui fiel a ti? E ele clamou a Deus e pediu ali que o Senhor lhe desse a sua saúde. A Bíblia diz que o profeta ainda ia no pátio do templo. Quando Deus mandou ele voltar, disse: volta lá
e diz para Ezequias que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Então, irmãos, Ezequias tinha comunhão com Deus. Teve essa moral de chegar e pedir para Deus. E o Senhor lhe permitiu mais 15 anos de vida. Mas o que eu quero trazer aqui nesta noite é que Ezequias não aceitou a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que ele morresse. Ele disse: não, pai, eu fui fiel a ti, eu sou fiel a ti. Aí, como Deus não pode negar, para o servo fiel permitiu. Mas o que acontece? Mais ou menos 3 anos depois, nasce um filho. Me fugiu da memória o nome deste filho. Quando no término dos 15 anos que Deus deu para Ezequias, este garoto tinha 12 anos de idade. E foi este garoto que assumiu o reinado de Israel. E foi o pior rei que Israel já teve. Carrasco, pecador, cometeu muitos pecados e levou o povo a pecar. Agora eu pergunto, Deus conhecia o futuro ou não conhecia? Que ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele sabe todas as coisas, ele conhece o futuro. Deus sabia que Ezequias geraria aquele filho. Por isso Deus queria tirar Ezequias antes que aquele filho fosse gerado, né? Nós contamos a história de Ezequias como algo. Ezequias foi um homem vitorioso, né? Orou e Deus deu mais 15 anos de vida. Só que nesses 15 anos de vida ele gerou esse filho. E este filho levou todo o povo de Israel a se afastar de Deus, cometendo muitos pecados diante do Senhor. Então, o que eu quero trazer nesta noite aqui, com esta história, com esta mensagem, é que nós devemos aprender a aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Por isso que eu li lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque ali Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Alguém perguntou para ele como é que orava. Ele foi explicar, disse: olha, quando vocês for orar, vocês não usem de vãs repetições, mas quando orarem, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí segue para frente, eu não vou. Este aqui não é um ensinamento sobre o Pai Nosso, portanto eu não vou seguir. Vou parar aqui no versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos que esta oração que ficou conhecida como Pai Nosso é uma oração modelo, ou seja, um modelo de oração no qual está as coisas, no qual Jesus conseguiu colocar ali em poucas palavras todas as coisas que são necessárias para o homem. E ali Jesus colocou esta parte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que Jesus estava dizendo ali? Vocês estão pedindo, mas a vontade de Deus é que vai ser feita. Vocês têm que entender isso. Meu Deus, aleluia. Vocês estão pedindo, mas a vontade de Deus é que deve ser feita. João 15, 7. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Aí Mateus 7:7. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia. Mas isto não quer dizer, irmãos, isto não quer dizer que todas as nossas orações serão atendidas. Elas são ouvidas. Deus não é surdo. É verdade. Mas não vai ser atendida todas se você estiver orando errado. É verdade. Tiago escreveu, disse: vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal para gastar em vossos deleites. É, meu Deus. Aleluia. Aí eu não sei, não me lembro bem se foi Pedro que escreveu. Se for da vontade dele. É, meu Deus. Aleluia, Deus. É? Aí a gente pega um texto isolado, diz: não, a Bíblia diz que tudo que eu pedir vai ser feito. Aí fica orando para Deus matar fulano, para Deus matar ciclano. Né? Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de juiz. E nos últimos dias eu tenho aprendido: nunca nos coloquemos no lugar de juiz, irmãos. A gente, fulano comete um erro, a gente aponta o dedo, diz que não presta, que não sei o que não sei o que. Desejo mal, né, irmão? É. Aí tem gente que fica orando para Deus matar, fica orando para o cara se desviar, para pagar um preço. E a Bíblia nos ensina a amar, certo? Amém. A Bíblia nos ensina a amar nosso próximo. E se a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo, nós devemos nos colocar no lugar dele. Né? Se fosse eu que tivesse feito isso, eu ia querer morrer? De maneira nenhuma. Então também não vou querer para o meu próximo. Isto é amar o próximo como a si mesmo. Querer para o próximo aquilo que você quer para você. Isto é amar o próximo. Aí a gente muitas vezes fica pedindo errado, irmãos. Ou pedindo algo que Deus não quer. Muitas vezes os jovens, as jovens se precipitam no casamento, né? Não esperam o tempo de Deus, se precipitam, né? Certa feita eu vi um testemunho, uma irmã contando o testemunho de uma jovem, e dizia: Senhor, eu quero casar. Aí Deus dizia: estou preparando um esposo para ti, mas eu quero casar. E ela insistindo. Aí Deus disse: tu quer casar? Então toma. Deu um pé inchado para ela. Ai, Jesus. Aí foi sofrer. Deus estava preparando para salvar o camarada, para poder dar para ela casar. Ela se avexou. E pegou ele assim mesmo, hein? Pegou ele assim mesmo, antes de se libertar. Então é assim, irmãos. Aí foi pagar o preço. Pagou o preço, né? Parecia com a história do irmão Maria, não foi, irmão Antônio? Mas o irmão Antônio está aí hoje, graças a Deus, né? Amém. Homem de Deus, servo de Deus, e através dele eu creio que Deus vai salvar toda a família. Amém. E futuramente vai ser o nosso dirigente aqui da Camicuã. Então, meus irmãos, fique com esta palavra em vossos corações. Amém? Amém. Entendam, aceitem a vontade de Deus. E vigiemos para não tomarmos atitudes precipitadas e depois dizer: porque Deus está permitindo, é porque Deus quer, é isso que... E aquilo que Ele quer para nós é bom, é tudo de bom. Aleluia. Aquilo que Ele quer para nós é como eu já falei, o que uma mãe quer para um seu filho. A mãe sonha que um filho estude, se forme, arranje um bom emprego, tenha um bom casamento.
uma boa família, e assim sucessivamente, tudo de bom. Da mesma forma é o nosso Pai que está no céu. Tudo de bom Ele quer para nós. Não pense que Deus vai querer ninguém sofrendo. Nós sofremos por consequências dos nossos próprios atos, por consequência dos nossos pecados. Ah, mas agora eu aceitei Jesus. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de colher a semente que você plantou quando era do mundo. Amém. É, meu Deus, aleluia. Né? Isto não quer dizer, vai ficar consequências. Não é assim? Vão ficar as consequências. Amém, meus irmãos?